Olá, meus amigos. Hoje eu tenho um assunto que eu gosto de pensar nele, de escrever, de ler sobre ele, que fala sobre a gente procurar viver um dia de cada vez e como fazer isso, né? Eu vou seguir aqui um texto que eu tenho no meu computador, em que eu preparei sobre isso. Eu acho que, espero, né, possa ajudar você e que você possa ajudar outras pessoas com algumas ideias que eu vou compartilhar agora. É só uma observação, realmente teve um vídeo anterior em que eu falei sobre o fato do presidente da República atual fazer críticas ao presidente anterior, e algumas pessoas que assistiram meu vídeo falaram que também o presidente anterior ou alguém ligado a ele pode usar palavras desagradáveis em relação ao presidente da República atual. E eu concordo. Eu acho que tem que ter respeito dos dois lados, de todos os lados, né? E não é de boa educação atacar as pessoas usando palavras pejorativas, depreciativas. Isso não constrói, pelo contrário, né? Só destrói e é ruim. Bom, outra coisa também é, se você em sua comunidade, se Deus quiser, evidentemente, sua comunidade, a sua instituição, pode ser uma faculdade, uma universidade, um colégio, uma igreja, qualquer uma, quiser palestras comigo, eu posso estudar na minha agenda essa possibilidade. Basta você entrar no meu site, doutorcesar.com, doutor por extenso, né, como tá aí, doutor César, com S no final, não é com Z. Ali tem na aba, ali tá escrito palestras, e a gente pode organizar isso conforme alguns acertos que a gente faria. Existem alguns custos, mas sendo de interesse de vocês, a gente pode organizar isso aí, tá bom? Jesus nos recomendou viver um dia de cada vez sem nos preocuparmos com o futuro, de tal maneira que o dia de hoje fique pesado de viver. Lembra de ele falar sobre isso? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, né? Uma das frases que ele usou. E claro que tem situações na vida que nos preocupam em relação ao futuro, mas vamos pensar um pouquinho como que a gente pode minimizar ou diminuir essa preocupação em relação ao futuro, em relação ao dia de amanhã, com algumas ideias. É importante você tentar focalizar a sua vida no que é preciso ser feito hoje, no dia de hoje, e evitar, né, deixar a sua mente ficar rodando em problemas do amanhã que talvez nem acontecerão. Realmente, parece que 95% das preocupações que a gente tem, elas não acontecem na realidade, né? Então, outra coisa importante no dia a dia da vida é você observar o seu comportamento. O que você acredita que precisa melhorar? Precisa ser mais assertivo? Precisa ser mais misericordioso? Precisa ser menos preguiçoso? Precisa ser menos controlador? Quem sabe falar mais baixo? Respeitar melhor as ideias das outras pessoas? Manifestar mais carinho por palavras e atitudes? Ser menos autoritário, né? Mais sereno, pessoa mais mansa? Então a gente precisa pensar no dia a dia da vida, o que a gente, olhando para a gente mesmo, precisa de aprimoramento, porque a mudança emocional, ela é gradativa, ela é um processo, ela não se efetua, não funciona. A mudança emocional, o amadurecimento emocional não funciona com medicamento, funciona com decisões conscientes que a gente toma, quando, claro, entendemos o que precisamos de mudança em nosso comportamento, na nossa maneira de relacionar com as pessoas, com a gente mesmo, com Deus, com a vida. Então, dar uma olhada no nosso comportamento no dia a dia ajuda para a gente poder parar e pensar qual é o meu problema, qual é a minha dificuldade, e começar a trabalhar em cima disso um dia de cada vez, uma coisa de cada vez.
E fazendo isso, em seguida você pode pegar um aspecto, né, essa autoanálise, você faz essa autoanálise, em seguida você pega um aspecto do seu comportamento que ainda tem características imaturas, e todos nós temos ainda algumas questões do nosso comportamento que precisam melhorar, amadurecer, se fortalecer ou desenvolver. Então você pegue algum aspecto que te tem causado problemas na sua vida e decida tentar mudar um pouquinho dele. Pode ser um pouquinho só, né? Vamos supor que você tenha a tendência de ser uma pessoa autoritária e isso faz as pessoas se afastarem de você. Vamos pensar, vou pegar nesse exemplo aí. Então, comece a partir de hoje a agir de maneira mais serena e vamos ver o que vai acontecer, né? Hoje é o dia de fazer isso. Hoje é o dia de começar a melhorar o seu jeito de ser nesse aspecto ou em outro que você pensar que é a sua dificuldade, que mais te perturba, mais te incomoda. Então, hoje é o dia de você começar a trabalhar com isso e decidir pensar, né, sobre esse assunto e fazer alguma coisa para, mesmo que seja só um pouquinho, mudar. Pense que o passado já foi e o futuro não está ao seu alcance. Então é hoje que dá para trabalhar. Não deixa assim, não, segunda-feira eu começo. Não, quando chegar meu aniversário, ou no ano novo e tal. Não, é hoje, é agora, né? Um dia de cada vez. Se você tem estado muito atarefado, muito atarefada, procure hoje, só por hoje, aproveitar melhor a sua vida com algo construtivo e saudável. Tem muita gente que fala, tem que aproveitar a vida, porque não sei quando eu vou morrer, quanto tempo eu vou viver e tal, e faz um monte de besteira nessa ideia de aproveitar a vida, né? Enfia a cara nas bebidas e, enfim, coisas que são destrutivas. Mas eu estou falando de aproveitar melhor a sua vida no sentido construtivo, no sentido saudável. Você pode dar uma caminhada, você pode parar para ver um belo jardim aí na praça da sua cidade. Você pode telefonar para um amigo, para uma amiga, você pode convidar um parente ou amigo para um lanche em sua casa ou fora da sua casa, em algum outro local. Especialmente se você tem dificuldade de relaxar e se cobra demais, aproveite hoje para se permitir passear. Melhor se for em meio da natureza, é verdade, porque isso relaxa, a natureza nos relaxa, né? Menos shopping, mais natureza, é o que eu costumo dizer. Vá a algum lugar que ainda não foi, né, para você visitar, compre para você aquele objeto, seja um alimento, seja uma roupa, seja alguma coisa de utilidade doméstica, enfim, ou para o seu escritório, para o seu trabalho, aquela coisa que você vem adiando há meses, né? Não vou comprar porque está meio caro, está meio fora do meu orçamento. E, claro, se não for nada extravagante, não um preço absurdamente caro e que vai estourar o seu orçamento, então é diferente, mas por que você não comprar, né? Dê esse presente para você, pode ser a marca de um produto importado alimentar, né, que você pode gostar, sei lá, vamos supor um azeite que você adora, azeite de oliva, e só que uma marca que você está namorando já há 2 anos, você nunca comprou porque os azeites normais, vamos supor, custa R$ 20, 500 ml, e esse custa 42, vamos dizer assim. Junta o dinheirinho, um dia você dá de presente isso para você, né? É importante também você dar uma rápida olhada, como eu falei na sua vida passada. Eu falei, olhar você mesmo, agora olhar a sua vida passada. Provavelmente você se lembrará de erros que cometeu, alguns até, né, alguns erros com consequências negativas que afetam a sua vida até hoje, seja na área financeira, emocional, social, espiritual. Mas pense o seguinte, olha só, pense, quando você olhar para trás e pensar, puxa, como é que eu errei naquilo ali? Como é que eu fui fazer aquela besteira? Por que que eu não me defendi naquela questão? Por que que eu não reivindiquei aquela situação ali que eu tinha direito? Então, quando você olhar para esse passado e que você se defronta com falhas, com erros, né, não fique pensando de que não fique se cobrando, né, de que você devia ter feito e devia ter feito aquilo, porque, né, pense o seguinte: você fez o que você podia fazer, você fez o que você conseguiu fazer. Naquele momento da sua vida, a sua mente funcionava de um jeito que foi o jeito que você encontrou para lidar com aquela situação daquela maneira. Claro,
trouxe prejuízo, trouxe repercussões ruins, quem sabe até hoje em algum nível, mas foi o melhor que você conseguiu fazer. Então não mais se ataque, né, ou se deprecie, ou se desvalorize pelo que aconteceu no passado. Se você machucou pessoas, peça perdão. Se você deve algo, procure pagar. Faça reparações, né, até onde isso não vá prejudicar ninguém hoje, né? Então respeite a sua pessoa em vez de ficar se criticando pelos erros do passado. Quando Jesus protegeu aquela mulher que seria apedrejada pelos fariseus hipócritas, né? Lembra aquela mulher que foi pega em adultério e aí tinha uma lei ali rígida que dizia que tinha que ser apedrejada? Então, quando Jesus se defrontou com aquela situação, né, um grupo de homens que queria apedrejar aquela mulher de uma forma, eles eram hipócritas, né, porque alguns deles tinham transado com aquela mulher, né, e agora estavam ali vitimizando aquela mulher e condenando aquela mulher. Então, quando Jesus protegeu aquele ser humano frágil ali, que tinha sido, né, vítima até de, quem sabe, de um abuso sexual aí, ele não ficou futucando o passado pecaminoso dela. Lembra disso? Depois você lê na Bíblia isso aí, né? A mulher prostituta que ia ser apedrejada pelos fariseus. Jesus não ficou perguntando, vem cá, você transou com muita gente, você realmente fez muita besteira na sua vida sexual e tal. E não ficou futucando isso, o passado dela. Ele salvou aquela mulher da morte de apedrejamento, né? Perdoou aquela mulher, mostrou aqueles homens fariseus hipócritas os pecados deles, né? Escrevendo no chão, e eles se afastaram quando Jesus começou a escrever no chão ali, e cada um desses homens, um por um, foi ali dar uma olhadinha. Quando olhou, a Bíblia não diz esse detalhe, mas eu acredito que estava escrito ali o pecado deles, né? E também estava escrito, te perdoo. Mas as pessoas orgulhosas não aceitam perdão, né? E foram saindo um por um. Como se diz na gíria, botaram o rabinho entre as pernas e foi saindo um por um. E ficou só Jesus e aquela mulher. Então, o que Jesus disse para ela, né? Repito, ele ficou lá lembrando o passado dela, das besteiras que ela fez? Não. Ele disse assim, vai e não peques mais, né? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, siga a sua vida sem ficar se desvalorizando por seus erros do passado e evite, claro, não mais praticá-los. Faça isso um dia de cada vez. Hoje é possível, o dia de hoje, né, é possível obter alívio do sofrimento emocional, mas esse alívio não terá que ser completo, porque a recuperação emocional é um processo. Vivemos numa sociedade que prega gratificações imediatas. As propagandas mostram pessoas bonitas, maquiadas, sorrindo como se tudo fosse fácil e prazeroso, né, e como se não tivéssemos tristezas e angústias, ou como essas pessoas não tivessem, né? Alguns artistas, alguns jogadores de futebol, enfim, pessoas aí, como é o nome, celebridades, né? Que fazem essas propagandas de qualquer produto, de qualquer coisa, parece que sempre mostram passam uma ideia, né? De que são super felizes, né? Mas a gente vê vez ou outra que alguma está em depressão, outra suicidou, outra está no quinto casamento. Que isso, né? Outras são presas por alguma fraude, né? Com algum jogador de futebol agora estuprou não sei quem. Então aparecem essas coisas. Então, lute só por hoje para não exigir de você, de sua mente, o alívio instantâneo, que seria bom se viesse, é verdade, mas que pode não ser possível nesse momento. Deus ajudará você hoje a suportar a dor que não dá para ir embora ainda. E algum alívio ele pode prover para você, trazer para você. Em vez de pensar em fazer mudanças drásticas na sua vida, talvez possa funcionar melhor fazer pequenas mudanças um dia de cada vez. Realizar pequenas ações cada dia pode ser mais eficaz em vez de cair em um dos dois extremos, né? Por um lado, você não faz nada, se entrega, fica no derrotismo, não faz nada por você mesmo, por você mesmo. E por outro lado, que é outro extremo, você quer dar um passo grande demais. Cuidado com isso, né? Faça uma coisa pequena, um dia de cada vez,
hoje eu vou arrumar meu armário, hoje eu vou telefonar para aquela pessoa que eu estou meio de cara virada com ela, vou perdoar, vou pedir perdão, hoje eu vou arrumar essa coisa aqui na minha casa, hoje eu vou fazer aquele trabalho que eu não tenho muita vontade, mas vou fazer um pedacinho dele, um pouquinho dele, vou começar, quem sabe, pequenas coisas, né? Você avança independentemente de como você está se sentindo, né? De como você está, de como as suas emoções estão naquele dia ali. Ajuda a aliviar quando dividimos o dia em pequenos pedaços, que pode ser 1 hora de cada vez ou até 1 minuto de cada vez. Está desanimado? Dá vontade de não fazer nada, mas tem coisas para serem feitas? Dê um pequeno passo de cada vez. Faça algo necessário sem pegar pesado consigo e vá em frente, apesar, como eu disse, deste ou daquele sentimento que pode estar aí no seu coração, na sua mente. Então pense o seguinte, diga para si mesmo assim, agora eu vou fazer isso e em seguida, não sei, mas agora eu vou me concentrar nisso aqui. Vou varrer a casa, vou cozinhar o feijão, vou estender a roupa no varal, vou para o escritório trabalhar, enfim, ou vou fazer o dever, a tarefa de casa da sua escola, da sua faculdade, né? Mas eu vou fazer isso. Então você decide fazer isso naquele momento ali, né? Sem pensar que nas outras 10, 20 coisas que você tem para fazer, não, eu vou me concentrar nessa aqui e é isso que eu vou fazer agora, depois eu não sei, vamos ver como é que vai ficar. Então você dá esse pequeno passo e pronto, né? Não fique exigindo de si mesmo, de si mesma, ter que cumprir uma agenda pesada em seguida, né? Pense no que você vai fazer agora e dê o primeiro passo. Depois vamos ver qual é o próximo passo. Ajuda muito na saúde emocional de uma pessoa ela aprender a ser gentil com ela mesma em vez de pegar pesado e se depreciar. Podemos aprender a nos tratar de modo gentil, amoroso e bondoso. Algumas crianças aprenderam com os maus tratos sofridos no passado infantil, produzidos por aqueles que cuidaram dela, que elas aprenderam que elas não merecem ser bem tratadas. E trouxeram isso para a vida adulta, repetindo com elas mesmas os maus tratos. Nesses casos é quando uma pessoa se desvaloriza, cultiva uma crença de que precisa estar sempre em atividade sem poder se divertir, por exemplo. Então, pense nisso, se você sofreu lá atrás no seu passado e o tipo de sofrimento que você teve na família de origem da onde você veio, passava essa ideia de que a vida é pesada, a vida é sofrimento, não tem direito a divertir, não pode estar contente, não pode estar alegre. Então, se você aprendeu isso, agora é o momento e é possível desaprender isso, porque ainda que seja verdade que tem sofrimento na vida, tem dia de tristeza, dia de angústia, mas também tem dias bons, tem coisa boa, tem uma diversão alegre. Você pode se permitir ter alguns momentos de alívio, de serenidade, que vai depender de você primeiro trabalhar, né, com esses pensamentos que você trouxe lá do seu passado e que não precisam continuar aí moldando a sua vida, né? E em segundo lugar, você se permitir, né, fazer algumas coisas que são agradáveis, que são boas para você. Bom, é verdade, o que é bom, né, o que a gente está sentindo de bom, passa, mas o que é ruim também passa. Eu vou repetir, o que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Isso que você está sentindo também passará, seja uma alegria ou seja uma tristeza. Se você está alegre, bom, chato dizer, mas a tristeza pode surgir daqui a pouco por alguma razão, mas depois passa também, né? E se você está triste agora, por alguma razão, isso também pode passar, né? Possivelmente um problema não dura para sempre. Ao enfrentar um problema hoje, você pode pensar assim, o que eu posso fazer nessa situação aqui e agora? Pense se o assunto está em suas mãos para resolver ou não. Se está, então faça a sua parte, como eu disse, mesmo que seja uma pequena parte, né? Dê um primeiro passo, uma primeira atitude e deixe o resto nas mãos de Deus e com as outras pessoas que têm participação nesse caso aí. Procure ser realista a respeito das suas responsabilidades, no sentido de você não ficar se cobrando o que não é para você assumir, né? E também, evidentemente, não fugir de assumir aquilo que depende de você fazer.
Finalmente, pense o seguinte: nós não estamos sozinhos para lidar com nossos problemas. Jesus disse: vinde a mim e eu aliviarei você. Para quem que ele disse isso? Para quem vai na igreja, A, B, C ou D? Para quem devolve dízimo? Para quem, enfim? Não, ele disse isso para os seres humanos, né? Vinde a mim e venha a mim, né? Colocando uma linguagem moderna, venha a mim e eu vou aliviar você. Como ir a Jesus? Pela oração. Você pensa: eu acredito que ele existe, eu acredito que ele me ouve, eu acredito que a palavra que ele disse é verdadeira, e ele disse que se eu for, ele vai me aliviar. Então você gasta um tempo sozinho, sozinha, em oração. Oração é diferente de reza, né? Rezar é você usar na sua comunicação com Deus, com Jesus, você usa um texto já pronto. Tá certo, você pode pegar um salmo da Bíblia e rezar esse salmo, usar as palavras do salmo para se comunicar com Deus, não tem nenhum problema fazer isso. Mas oração deve ser talvez a que predomina mais na sua vida. Oração é você se comunicar com Deus, com Jesus, usando suas próprias palavras, falar com Ele como um amigo, com respeito, com reverência, com concentração no que você está dizendo, com objetivo, com perseverança, com humildade também, né? E deixando claro as coisas, porque tem gente que, Deus me abençoe minha vida, ajude meu casamento e ajude meu filho, em nome de Jesus, amém. Tá, mas isso é uma coisa muito resumida, você tem que abrir, especificar. Mas doutor César, Deus já não sabe tudo que acontece em minha vida, para que eu preciso falar com detalhes? Não é Deus que precisa que você dê detalhes para ele, porque realmente ele já sabe tudo do que acontece em sua vida e até o que você não sabe, né, que vai acontecer ou que está no seu inconsciente. É você que precisa falar, sou eu que preciso falar, né? Quando a gente abre o coração para alguém, especialmente Deus, o Criador do Universo, numa oração sincera, honesta, verdadeira, a cura vai se processando, né? Então, Deus espera isso de mim, de você, que a gente seja sincero na nossa comunicação com Ele, que se chama oração. Então, vamos enfrentar um dia de cada vez, né? Deus também, além do que Jesus falou, aquele que vem a mim, ele falou, vem a mim e eu vou aliviar você. Ele também prometeu em sua palavra que não vai permitir que venha sobre nós, sobre mim, sobre você, uma provação ou uma tentação ou uma dificuldade que não possamos suportar. Mas, pelo contrário, ele nos dará condições de enfrentar aquela situação. Mesmo que às vezes pareça insuportável, como algumas situações realmente parecem insuportáveis em nossa vida, mas Deus está ali, junto, segurando você e a situação para não ultrapassar aquela capacidade que Ele está te dando de enfrentar aquilo ali. Então pense nisso e acredite nisso, né? Viva o hoje, enfrente o que surge hoje na força que Deus te dá. E deixe o amanhã para amanhã. É importante até mesmo você forçar a sua mente a pensar que esta promessa divina de não permitir que venha sobre você alguma coisa maior do que as suas forças, é importante você pensar, forçar a mente para pensar nisso, pensar de que é uma declaração verdadeira, né? E descansar em Deus acreditando nisso. Não vai vir sobre você o que você não tem condições de lidar, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e espero você aqui no próximo vídeo. Até lá.